Oi, gente, está começando mais um Furtado Cast, podcast oficial da nossa escola. Eu sou a Sofia, do 8º ano. Oi, pessoal, meu nome é Gustavo, sou do 7º ano e hoje o episódio não vai ser nada de provas, nada de lição de casa, e sim sobre a literatura. Hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, nosso professor de língua portuguesa, Leandro Andrade, e agora autor publicado. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Sofia. Olá, Gustavo. Quero agradecer vocês pelo convite, por participar do Furtado Cast. Está sendo uma honra estar com vocês aqui. Professor, a gente sabe que o senhor nasceu em Munhoz e hoje mora em Pouso Alegre. Conta pra gente como e quantos livros entraram em sua vida? Bom, os livros entraram na minha vida quando eu estava no ensino fundamental, igual vocês, né? A gente sempre tinha leituras para fazer durante todo o bimestre. E numa dessas vezes eu escolhi um livro que me chamou bastante atenção. Eu consegui gostar muito da história e da imersão de ler, né? Chamou muito minha atenção e acabou que eu continuasse a procurar mais livros para ler depois. Então ele começou ali no ensino fundamental, depois foi indo um livro atrás do outro, né? Que fui gostando. Professor, a gente sabe que muitas pessoas na nossa escola, né, na vida escolar, escreveram diários, redações, rimas, poemas. Você já escrevia na cidade ou a vontade de ser escritor veio depois da faculdade de letras? Então foi por fases, né? Eu já escrevi alguma coisinha ali, alguma historinha pequena já mais novo. Só que depois da faculdade aumentou mais a vontade de escrever. Depois que a gente lê alguns livros, a gente começa a querer criar nossas próprias histórias também. Então foi acompanhando no decorrer do meu crescimento, da adolescência. Já foi aumentando aí a vontade de escrever. Professor, conta pra gente como que foi a sensação de ver o seu próprio nome na capa de um livro lá na Amazon? Foi uma sensação muito legal, foi muito boa. É como se eu tivesse finalizado uma história que eu tinha na cabeça e depois de ver ela pronta, é gratificante ver isso acontecer. E fale também sobre os desafios de publicar um vídeo. Para publicar um livro, tem uns desafios hoje em dia que mais a respeito do mercado editorial, né? Muitas pessoas gostam de escrever, às vezes querem publicar uma história ou criar algo. A gente encontra os desafios hoje na forma de publicação, né? Tem muitas editoras e é um pouco difícil para escritor iniciante publicar por uma editora. Hoje em dia, como eu fiz pela Amazon, as pessoas, para terem um livro físico, normalmente elas conseguem adaptar, né, aquilo que ela escreveu para publicar em formato de e-book na Amazon. Aí, caso no futuro, como alguns dos escritores estão fazendo hoje, é deixar na Amazon, que normalmente, se as editoras interessarem, elas podem publicar. No Brasil é um país que é difícil, né, das pessoas publicarem. As pessoas leem pouco, né? Mas tem aí essa parte que facilita um pouquinho mais para novos autores. Vamos falar do livro. A protagonista é Marisa, uma professora de literatura. Ela vive em dilema entre ir para Lisboa ou ficar na cidade dela. Professor, por que esse nome, Campos das Laranjeiras? Então, eu tive a ideia de Campos das Laranjeiras para colocar como se fosse um lugar, né? Esse nome ele soa um pouquinho mais poético, mais fácil de lembrar. Então seria o nome de uma cidade onde acontece toda a história que foi desenvolvida, os sentimentos deles. E o significado por trás, né? Seria mais fácil das pessoas, quando lerem, lembrarem do lugar. E também do significado das laranjeiras, né? O significado simbólico, que elas normalmente representam algo bem bacana, né? Prosperidade, amor puro. Então tem a ver um pouquinho com o que os personagens estão passando. Tem um personagem também, que é o Carlos, que ele se apaixona pela Marisa. Essa história foi inspirada em algum fato real ou os personagens ganharam vida no decorrer da produção? Então, eu criei mesmo essa história, né? Alguns desses personagens se inspiram em pessoas reais, mas a história ela é mais a criação de imaginação. A gente se inspira em coisas reais, coisas que às vezes a gente ouve, ou trechos ou momentos da vida que a gente mesmo passou, mas a gente transforma em ficção, né? A criação dos personagens. Então, eles têm sim um pouco de realidade neles, mas tem muita parte que é criação, a imaginação, né? Na criação desses personagens. Uma personagem que me chamou a atenção foi a Lila, melhor amiga da Marisa, e também estilista. Gostaria de saber se ela foi inspirada em alguém que você conheceu, porque todo mundo tem aquela amiga que coloca a gente pra cima, né? A Lila também. Então ela é uma personagem que ela é bem o oposto da personagem principal, né? Ela é mais dinâmica, gosta de
de conversar, ela é mais animada, né? Então a Lila seria uma boa amiga para a personagem e ela também é inspirada assim em pessoas reais, né? A gente joga um pouquinho mais de ficção ali para acontecer, né, a história. O livro tem 188 páginas. Qual foi a cena mais difícil de escrever? Aquela que o senhor apagou e escreveu mais de uma vez. Então, tem bastante cenas que a gente precisa reescrever depois, né? Tem umas em especiais ali que é os últimos capítulos do livro. Ali são cenas que tem bastante emoção, acontecimentos entre os personagens e o fechamento da história, né? Então ali precisei reescrever. Em especial no penúltimo capítulo tem a cena do casamento da mãe da personagem, da mãe da Marisa, e eu precisava reescrever, prestar bem atenção àquilo que estava acontecendo, o sentimento que os personagens estavam sentindo naquele momento, né? Que era especial para a história. Essa eu fiquei bastante tempo. E o final, né? O final, a gente fica imaginando o final para esses personagens. Ali eu fiquei bastante tempo também reescrevendo e escrevendo de novo. Foram as partes mais difíceis ali da história. E qual seria a faixa etária da indicação do seu livro? Olha, o livro, a história, acima dos 12 anos, as pessoas já conseguem entender, né? A história que está acontecendo ali, já começa, talvez, até gostar da história. Acima de 12 anos mesmo. Professor, a gente sofre para escrever uma redação de 30 linhas da sala. Como é que organiza um livro inteiro? Boa pergunta essa, Sofia. Então, normalmente eu separo um caderno, né? E começo a escrever à mão, capítulo a capítulo do livro, né? E observo se a história vai ser mais longa ou se ela vai ser mais curta. Depois eu divido os acontecimentos nesses capítulos. Eu vou dividindo, né? Cada capítulo tem o motivo dele estar ali. E depois de eu passar desse processo, eu deixo guardado essa história por algumas semanas, até depois eu voltar para revisar, né? Se essa história está funcionando, cenas que precisa mudar, conversas e diálogos ali que não tem necessidade. E nessa revisão eu já vou passando para o computador. Aí eu organizo ele ali em formato de livro mesmo, no programa que a gente tem de escrever. Então, primeira mão, eu divido os capítulos, aí depois eu já passo a história toda pro computador para revisar e passar mais uma vista ali, né, da história, do que está acontecendo, do que pode mudar, e nessa revisão geral do livro. Muitos alunos daqui da escola são muito criativos e escrevem muito bem. Que conselho o senhor daria para eles que um dia pensa talvez escrever um livro? Eu dou um conselho que continue. Talvez a gente ache que a nossa história não é boa, ou o poema que eu estou escrevendo não é bom, mas pode ser que muitas outras pessoas se interessem e achem muito bom e interessante. Então que escreva, que continue escrevendo, mostre para alguém de confiança, para um amigo, um professor que vocês gostem ou confiem, que talvez essas histórias ou aquilo que você está escrevendo vai ser muito bom para as outras pessoas também. Muita gente pode se identificar e continue escrevendo, não precisa ter medo, né, de mostrar a sua história. E para quem não tem o hábito de ler, por onde começar? Muitos começam, eu estou achando muito interessante ultimamente que muitos jovens estão começando a ler por histórias que são um pouco mais antigas agora, né? Faz um tempo, por exemplo, o Harry Potter, ele tem muito tempo que tem esses livros dele. E muitos jovenzinhos de sexto ano, sétimo anos, eles estão começando por ali, por um livro que chama a atenção deles, de fantasia, ficção. E a dica que eu dou para começar a ler é por livros que vocês se interessem, temas que vocês acham legal, interessante. Histórias que se passam numa viagem, na escola. Tem muitas histórias aí. Então, fantasia é legal, né? Muitos gostam. Então, histórias que vocês interessem mesmo. Para fechar, vamos fazer um ping-pong rápido. Eu digo uma palavra e o senhor responde com a primeira coisa que vier na cabeça. Vamos lá, Gustavo. Uma cidade de Minas. Cidade de Minas. É difícil a pergunta, porque conheço várias, vivo em algumas, né? Mas vou dizer que Pouso Alegre é onde eu moro. Um livro de cabeceira. Livro de cabeceira, vamos lá. Tem um livro que se chama Cartas a um Jovem Poeta. Foi um livro bem importante para mim. Escrever é inspiração? Escrever é inspiração e é disciplina também. Então a gente precisa se esforçar em ler bastante, em melhorar a escrita. Essa é a parte que a gente tem que fazer sempre no decorrer da trajetória. E inspiração é o principal ali, né, que vai motivar você a continuar escrevendo. Então é os dois, a motivação, tem essa parte de você se motivar por meio da disciplina e a inspiração.
O autor com quem você tomaria um café hoje? Então, tem alguns também. Tem muitos autores bons no Brasil, né? Muitos já morreram, a maior parte dos que eu li. Mas estaria Carlos Drummond de Andrade, pelas poesias dele, seria legal ter uma conversa com ele. E também o Guimarães Rosa, que é um outro escritor que fala da vida de um jeito bem inteligente, bem sábio ali. Seria uma conversa bem gostosa de ter. Um filme. Um filme, Questão de Tempo. É um filme de 2013. É um filme de viagem no tempo. Muito bom esse filme. Uma trilha sonora para Marisa? Trilha sonora, músicas dos anos 80 encaixaria bastante ali no decorrer da história. Músicas recentes também, né? Ela é uma personagem jovem, ela pode ter músicas atuais ali que seria bem importante. Mas o gênero seria isso, dos anos 80, um rock ou música clássica mesmo. O que não pode faltar para a sala de aula perfeita? Sala de aula perfeita. Os alunos gostarem de ler, né? E leitura, livros, né? Uma sala de aula perfeita seria legal, todo mundo lendo o seu livro preferido, discutindo sobre as histórias. Seria uma sala de aula perfeita. O que você faz para desconectar do mundo? Desconectar do mundo? Eu gosto de pilotar moto, também me ajuda bastante a distrair um pouco, andar de moto assim em dias normais, sem ser rota de trabalho. Música também é interessante, filmes e até livro mesmo, porque você pega a história, você desconecta da sua realidade e fica na realidade daquele livro. O tempo é aliado ou inimigo? O tempo, ele é aliado, ele é amigo, então o tempo sempre faz bem. Ser professor ou ser escritor? As duas coisas, viu? Professor por manter a gente ativo nos estudos, né? Na linguagem, na disciplina. E escritor também, é algo bem divertido de fazer. Então as duas profissões, elas estão juntas ali. Elas alimentam uma outra, né? Sustentam uma outra. Professor, onde as pessoas podem encontrar o seu livro? O livro Campos das Laranjeiras está disponível em versão digital. Ele está na Amazon, então é só digitar lá Campos das Laranjeiras e talvez meu nome, ele já vai aparecer direto. Para baixar, para fazer leitura. Pelo celular, pelo Kindle, o pessoal consegue encontrar ele ali para ler dessa história. Professor Leandro, foi muito legal conhecer sobre a sua trajetória e os bastidores do seu livro. Para encerrar, queria que o senhor deixasse uma mensagem final para quem está nos acompanhando. O espaço é seu. Legal. A mensagem que eu deixaria é que continue lendo, né? Isso vai mudar muito a sua visão de mundo, né? Vai ajudar muito vocês para quando vocês terminarem a escola e desenvolver como pessoa. Vocês vão conhecer novos sentimentos, novos lugares, como que as pessoas diferentes da gente vivem, pensam. Então, continue lendo. Quem está lendo e quem não lê, tenta buscar achar alguma coisa que goste de ler, porque isso vai ser algo essencial aí na trajetória da vida de vocês. É isso aí. Valeu, professor Leandro. Valeu, pessoal, por nos acompanhar. Fiquem ligados no Furtado Cast, que logo terá mais novidades. Já deixa um joinha no post e segue a gente. Até a próxima. Tchau!